Parashá Vayera, que significa e apareceu. Terceira aliá, Gênesis 19, versículo 1 ao 20. 2 anjos chegam a Sodoma ao entardecer. Ló os recebe e lhes oferece hospitalidade, repetindo o gesto de Abraão. Os homens de Sodoma tentam abusar dos visitantes. Ló protege os hóspedes e oferece suas filhas, um gesto extremo de hospitalidade, ainda que moralmente problemático. Os anjos cegam os agressores e anunciam a destruição da cidade. Ló é instruído a fugir e não olhar para trás. Os sábios do Talmud, tratado Shabat 127a, dizem que receber hóspedes é tão grande como receber a presença divina. E Ló aprendeu isso com Abraão, mas há uma diferença essencial. Abraão oferece hospitalidade com discernimento espiritual e altruísmo. Ló imita o gesto, mas dentro de uma sociedade corrompida e com valores distorcidos, ele busca proteger os anjos sem compreender plenamente a gravidade da situação. O pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma não é apenas a imoralidade sexual, mas a perversão da justiça e a crueldade social, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão, prosperidade, tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Assim, Sodoma representa uma sociedade que absolutiza o egoísmo e a indiferença, negando o princípio da bondade que sustenta o mundo. Resed. A fuga de Ló. Os anjos dizem a Ló: foge por tua vida e não olhes para trás, nem pares em toda a planície. Os comentaristas, como Rashi Ramban, explicam que não olhar para trás significa não lamentar o julgamento divino, nem se prender emocionalmente ao passado corrompido. A esposa de Ló olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal, identificando ainda o seu zelo pela cidade. E a estátua de sal é um símbolo de quem conserva o passado amargo e não consegue se transformar. Quais lições espirituais que podemos ter disso? A alma deve fugir do mal com a pressa, bem com pressa, sem nostalgia. O julgamento divino vem quando a maldade se torna culturalmente institucionalizada. A misericórdia, que é Resed, é a base de uma sociedade justa. Sodoma não foi destruída porque rejeitou o princípio de ajudar o próximo. Ló foi salvo por mérito de Abraão, o que mostra a força do mérito dos justos. E se compararmos com o Novo Testamento, por exemplo, sobre o tema de hospitalidade e justiça, Yeshua fala em Mateus 25:35, tive fome e me deste de comer, era estrangeiro e me acolheste. Assim ele ecoa a virtude de Abraão e denuncia a indiferença de Sodoma, como sinal de uma geração ímpia. Em Lucas 17:28 ao 32, vemos o juízo e a separação. Yeshua compara os dias do Filho do Homem aos dias de Ló, como está escrito: comiam, bebiam, compravam, vendiam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e ele acrescenta: lembrai-vos da mulher de Ló. Isto é um alerta contra o apego ao mundo material e a nostalgia do pecado. A fuga de Ló representa espiritualmente a separação entre a mente e o ambiente da corrupção. No Novo Testamento, essa ideia aparece em Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, como contato espiritual, deve estar sendo nutrida espiritualmente com estudos da Torá e orações. E ambos os textos, Torá e Evangelho, ensinam que a libertação começa na mente e na alma. Quando o ser humano deixa o ambiente mental e espiritual de Sodoma, negar a si mesmo como princípio de começar a seguir Yeshua, identifica o nível de entrega que, de fato, é aceita por Hashem. Dividir a fé com os deleites deste mundo é estar sendo subornado a se afastar lentamente da presença divina, levando a um esfriamento e uma possível apostasia. Shalom a todos.